Excelente dia a todos. Sejam bem-vindos à segunda edição do Despertar para o Trabalho de 2021. Este programa é criado e desenvolvido pela Associação Comercial e Empresarial de Dourados. São palestras mensais voltadas à capacitação de trabalhadores do comércio em geral, sempre com temas motivacionais, onde empresários e gestores de equipes estão convidados a participar. Neste período atípico, as palestras são oferecidas de forma online, onde os colaboradores das empresas associadas à sede, com maior índice de frequência nas palestras realizadas ao longo do ano, concorrem ao prêmio Assiduidade. Já as empresas que mais incentivam os trabalhadores a participar do programa são contempladas com o prêmio Assédio de Incentivo. O regulamento está disponível em nosso portal. Siga todas as regras e concorram a um notebook, um smartphone e um tablet. Participem e boa sorte. Agradecemos às empresas associadas patrocinadoras do Despertar para o Trabalho do ano de 2021. A Sotelha, Ser Grande, Contábil São Paulo, Inflex, Sucoprates, Suncred, Unigran. Fiquem ligados em nossas redes sociais e confira a programação especial que preparamos em homenagem ao Mês da Mulher. Após a palestra, acontecerá o sorteio Dia de Diva, que será realizado ao vivo entre as mulheres que participaram no Instagram da sede. A palestra de hoje será realizada ao vivo e irá mostrar a relação entre a saúde mental e a saúde emocional, ensinando as possíveis formas de enfrentamento na busca em manter a saúde saudável. O tema de hoje, saúde mental em tempos de pandemia, estratégias de enfrentamento, será conduzido pela psicóloga Letícia Oliveira Silva, que tem experiência na psicologia, com ênfase em psicologia organizacional e do trabalho, além na atuação com grupos. Mestre pela UCDB de Campo Grande, Letícia atualmente é supervisora de estágio e professora de Psicologia, Radiologia, Fisioterapia e Teologia do Centro Universitário da Gran Dourados. Desde já agradecemos a participação da psicóloga e docente da Unigran, Letícia Oliveira Silva, pela participação, e a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. O nosso próximo encontro acontece no dia 14 de abril. Fiquem agora com a psicóloga Letícia. Bom dia a todos. Que bom estar aqui com vocês, podendo compartilhar e conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante que é a saúde mental. E nesse mês, que é o mês das mulheres, nós não poderíamos também deixar de falar sobre a saúde mental das mulheres. Então, entendendo que nós temos muitas trabalhadoras mulheres, também vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a ideia hoje é pensar um pouquinho sobre a saúde mental em tempos de pandemia. Nós sabemos que são tempos complexos, tempos difíceis, tempos que muitas das vezes nós estamos com medo, nós estamos enfraquecidos, nós estamos ansiosos com tudo aquilo que pode acontecer ou tudo aquilo que já aconteceu. Então é importante a gente estar preparado para isso. E a ideia hoje é tentar trabalhar com vocês um pouquinho sobre as estratégias de enfrentamento frente a esse temor da pandemia e para melhorar a saúde mental. Então, queria já agradecer à sede por esse convite e agradecer a vocês que estão aqui nos assistindo online também. O primeiro momento que a gente tem que pensar é que o ser humano ele é bio, psico, sócio e emocional e espiritual. Quando nós pensamos no ser humano, a gente pensa que o ser humano ele não é uma coisa só. O ser humano ele tem as questões físicas dele, o ser humano tem as questões psicológicas, as questões mentais, o ser humano tem as questões sociais e o ser humano tem as questões espirituais. Então não dá para a gente
pensar no ser humano apenas em saúde física. Porque a saúde física ela é afetada pela saúde emocional, saúde mental e assim por diante. Ou só pensar, ou só colocar que o ser humano é uma coisa só. O ser humano ele é um completo. Bem-estar físico, psicológico, mental, social, nos relacionamentos e as questões espirituais. É isso que nós vamos perceber durante esse momento que nós estaremos conversando com vocês. Então, o que é ter saúde mental? Quando nós pensamos nessa palavra, o que é saúde mental? A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela vem trazer para nós que saúde mental é o quê? É você ter bem-estar. Mas como assim ter bem-estar? O que é ter bem-estar? Então, é estar bem consigo mesmo e estar bem com os outros. Nós entendemos dentro da psicologia que o ser humano é um ser social. Então, não é possível nós vivermos sozinhos. Nós precisamos o quê? Da relação com o outro. E essa ideia de saúde mental, de saúde emocional, é uma ideia que eu preciso estar bem comigo, com aquilo que eu acredito, com as minhas crenças, com a minha fé e assim por diante, mas eu preciso também ter boa relação com o próximo, com as pessoas que estão comigo. A psicologia fala que o ser humano ele é gregário. O que significa isso? O ser humano ele necessita de relacionamento. E a gente vem a primeira situação em relação à pandemia. O que a pandemia nos fez? A pandemia nos afastou das pessoas. A pandemia nos isolou das pessoas. Então, o primeiro impacto da pandemia, quando a gente pensa nessa pandemia do Covid, é o impacto social que ela nos trouxe. Então, nós estamos aqui afastados. Nós estamos em casa, muitas das vezes, no trabalho, afastados do outro. Nós estamos afastados dos nossos familiares, pessoas idosas, entre outras coisas. Então, a primeira grande situação da pandemia é o isolamento. E quando a gente pensa em saúde mental, é estar bem consigo mesmo e estar bem na relação com os outros. Eu consegui cultivar essa relação com o outro. Mas, para além disso, saúde mental também é aceitar as exigências diárias. O que significa isso? Significa que todos nós passamos por exigências diárias. Todos nós passamos por várias situações que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia. Não dá para dizer que nossa vida é uma vida tranquila e fácil. Todo mundo tem a sua correria de casa, de família, de filho, de marido, de esposa, de trabalho, entre outras coisas que nós temos na nossa vida. Então, quando eu estou com saúde mental, quando eu tenho saúde mental, eu dou conta de aceitar as exigências da vida. Eu consigo aceitar as exigências da vida. Eu sei lidar com boas emoções e também com aquelas emoções que são desagradáveis. A nossa vida é feita de várias emoções. Tem dia que a gente fala assim, acordei com o pé direito. E aí eu falo, acordei com o pé direito, estou feliz. Mas tem dias que a gente não acorda com o pé direito, a gente acorda com o pé esquerdo, sei lá, com o pé, que pé que a gente acorda. E a gente acorda nervoso, a gente acorda talvez entristecido. E quando eu tenho saúde mental, eu dou conta de o quê? De entender que vai ter momentos de alegria, vão ter momentos de tristeza, vão ter momentos mais difíceis, outros mais fáceis. E eu consigo lidar com as várias emoções que a vida nos traz. Então vão existir momentos, nós vamos estar com muita raiva. E isso é normal do ser humano, porque a raiva é uma emoção. A grande questão é que muitas das vezes nós não aceitamos esse momento. Nós não aceitamos a raiva. E a gente fica o quê? Angustiado, triste, porque a gente não aceita que aquele dia a gente não está tão bem, que aquele dia a gente quer chorar. Então, uma das coisas da saúde mental é eu dar conta de aceitar as emoções, sejam elas agradáveis ou desagradáveis. Mas que fazem parte da vida, todas as emoções fazem parte dessa vida. Reconhecer os meus limites e buscar ajuda quando necessário. Sabe um grande mal que a gente percebe do ser humano, e agora na pandemia a coisa acabou ficando mais exposto, que o ser humano ele tem dificuldade de falar não. O ser humano tem dificuldade de dizer, eu posso ir até aqui. O ser humano tem dificuldade de encontrar os seus limites e saber, pera lá, até esse momento eu posso caminhar, depois daí eu não dou conta mais. Então o ser humano ele tem dificuldade disso. E quando a gente pensa em alguém que tem saúde mental
E nós estamos entendendo aqui hoje que saúde mental é algo essencial para os nossos dias atuais. É alguém que dá conta de entender que tem limites. Que nós não somos perfeitos. Que nós não conseguimos todas as coisas. Tem coisas que nós vamos ter limitações. A grande questão é eu entender que mesmo com as limitações que eu tenho, eu posso tentar, eu posso buscar, eu posso me modificar. E aí eu preciso entender o seguinte, espera lá, eu não estou bem hoje, eu tenho essa dificuldade, eu preciso buscar ajuda. Ninguém nasceu pronto, nenhum de nós nascemos pronto. A grande questão é que eu preciso o quê? Entender aquilo que é minha fraqueza e buscar ajuda em relação a isso. Então, se minha fraqueza hoje, se minha fraqueza durante esse período de pandemia, são fraquezas emocionais, de talvez não dar conta de todas as coisas, de não conseguir equilibrar a vida familiar com a vida do trabalho, eu preciso buscar ajuda. E essa é uma grande situação que algumas pesquisas têm mostrado. E aí nós temos talvez muito mais mulheres do que homens, tanto no híbrido quanto no online, assistindo essa palestra hoje. Sabe por que nós temos mais mulheres do que homens? Porque as mulheres buscam muito mais ajuda do que os homens. Os homens têm muito mais dificuldade de dizer que não estão bem. E aí os homens ficam interiorizando aquela dor, aquela dificuldade, cada vez ficando mais estressados, mais nervosos. Mas as mulheres o quê? Estão conseguindo buscar mais ajuda. Então isso é um parabéns para as mulheres desse mês de março, o mês da mulher, porque as mulheres elas têm essa condição de buscar ajuda quando precisam. Então as pesquisas têm apontado isso. Nesse período de pandemia, as mulheres têm sido a que têm mais buscado ajuda psicológica para buscar equilíbrio nesse período que não tem sido fácil. Mas além disso, saúde mental é o quê? Eu dar conta de entender quais são as minhas habilidades. Que habilidades que eu tenho? Quais são as minhas competências? Quais são os meus conhecimentos, as minhas habilidades, as minhas atitudes? Eu consegui o quê? Viver com elas e trabalhar em cima delas, essas habilidades. Só que as minhas habilidades, não. Eu também dar conta de me recuperar-se do estresse rotineiro. Por que estresse rotineiro? Porque todo dia, gente, nós vamos passar por situações de estresse. Eu não vim aqui falar para vocês, gente, existe o mundo perfeito. Eu vim dizer para vocês que o estresse, ele é rotineiro. Seja no trânsito, seja na casa, seja no trabalho, o estresse ele vai acontecer. Vão existir situações que vão nos tirar do sério, ou vão nos tirar do eixo. A grande questão é como eu estou lidando com isso. Eu estou lidando bem com o estresse do trânsito? Eu estou lidando bem com o estresse da família? Eu estou lidando bem com o estresse lá no meu trabalho? Como que eu estou conseguindo lidar com esse estresse? Porque o estresse é algo comum do nosso dia a dia. Por isso que nós falamos que existe o estresse positivo e o negativo. Sabe quando ele fica negativo? Sabe quando ele nos prejudica? Quando nós não temos estratégias de enfrentamento para lidar com esse estresse rotineiro. E nós vamos falar especialmente sobre essas estratégias de enfrentamento em relação ao estresse. Eu dar conta de ser produtivo. Quando eu falo em saúde mental, eu ter condição de ser produtivo, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja no meu dia a dia. E a saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida. Como eu já pontuei, todos nós temos várias exigências. A vida nos mostra várias exigências, seja no trabalho, seja na nossa família, seja exigências próprias nossas. Agora, a grande questão, quando eu penso em saúde mental, é como eu estou lidando com essas exigências. Como eu estou lidando com essas questões do nosso dia a dia. E aí, uma coisa importante de nós entendermos. Todos nós, todo ser humano, é passível, pode acontecer, em algum momento, de nós apresentarmos algum tipo de sofrimento psíquico. Seja ele ansiedade, seja ele depressão, seja ele o burnout, seja ele o estresse. Todos nós, ninguém está ileso disso, porque nós somos seres humanos. Então pode ser que em algum momento você esteja aí sofrendo.
E pode ser que eu estou falando aqui para algumas pessoas de casa, e as pessoas que estão lá em casa me escutando, pode ser que as pessoas falam assim, eu estou em sofrimento. E isso é totalmente normal. Não acredite que você é louco por ter um sofrimento psíquico. Todos nós, essa vida, esse cotidiano, muitas das vezes, nos leva a sofrer. E esse período de pandemia, principalmente, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. O que seria saúde emocional? Já falamos um pouquinho sobre saúde mental, vamos falar um pouquinho sobre saúde emocional. A saúde emocional, ela tem a ver com os nossos pensamentos. Enquanto a saúde mental tem a ver com a questão de como eu lido com a vida, como que eu resisto às questões da vida, como eu tenho resiliência em relação à vida. A saúde emocional, ela tem a ver com as questões dos meus pensamentos, nos quesito emocional, dos meus sentimentos. Como estão os seus sentimentos? Como está o seu pensamento? É um pensamento negativo? É um pensamento triste? É um pensamento que não vai dar certo? É um pensamento que tudo vai acabar? Um pensamento que todo mundo vai morrer? Qual que é o pensamento que você está pensando hoje? Como está seu sentimento em relação à vida? Mesmo sabendo que as coisas estão difíceis, quais são os seus pensamentos? Deste modo, trata-se de compreender que as emoções são parte vital do cotidiano das pessoas. E descobrir o equilíbrio entre elas é a grande sacada. Eu dar conta o quê? De equilibrar as minhas emoções. Primeira coisa, eu preciso aceitar as minhas emoções. Aceitar o dia que eu acordei triste. Aceitar o dia que eu acordei talvez um pouco mais nervoso. Nós precisamos aceitar. Porque quando nós aceitamos, nós damos conta de equilibrar essas emoções e de lidar com elas. Agora, se eu não reconheço a emoção, se eu não entendo a emoção, se eu não aceito a emoção, como eu vou trabalhar com essa emoção? Então, a primeira coisa é aceitar, reconhecer essa emoção e trabalhar com ela. Saber lidar com sentimentos e conseguir se desvencilhar e superar acontecimentos ruins. Mais uma vez, nós estamos em um momento complexo desde o ano passado, em que muitos acontecimentos ruins têm acontecido. Talvez você que está me assistindo hoje, teve alguém que teve uma perda de alguém muito querido. A grande questão da saúde emocional, da saúde mental, eu consegui lidar com isso, com essas perdas, tentando o quê? Me superar esses acontecimentos ruins. Me desvencilhar desses acontecimentos ruins. Lidar com esses acontecimentos ruins. E aí, quando a saúde emocional, ela não está em plena condição, quando a saúde mental não está bem, o que acontece com a gente? Nós começamos a ter adoecimentos físicos. Dor de cabeça, dor no estômago, queda de cabelo, alergia na pele, entre outros adoecimentos físicos por conta de situações emocionais. E aí não tem como a gente pensar em saúde mental e não pensar nessa relação saúde mental e trabalho. E nós sabemos que o trabalho também, muitas das vezes, ele é o grande vilão nesse processo de saúde mental. Muitas das vezes, olha lá, o que a OMS fala? Que 86% dos brasileiros já passaram ou estão vivenciando algum tipo de transtorno mental. Seja ele ansiedade, depressão ou estresse. A grande questão é o quê? Muitas das vezes, o ambiente de trabalho que nós estamos trabalhando é um ambiente, essa palavra da moda, tóxico. É um ambiente que as relações não são legais. E uma das coisas que mais estressa os colaboradores são os relacionamentos interpessoais dentro da unidade. Os levantamentos feitos nos mostram isso. Que essa questão da falta de relacionamento entre eu e o outro, pessoas que eu passo 8 horas do meu dia, 9 horas do meu dia, se essas relações não estão boas, isso me traz adoecimento. Mas só as relações? Talvez não, talvez é o meu líder que talvez não tenha habilidade de gestão,
Ou talvez é outras situações que acontecem nesse meio ambiente, nesse ambiente de trabalho, que tem o quê? Trazido desgaste ao colaborador. Não é raro encontrar pessoas o quê? Que ficam com sua saúde mental prejudicada por conta do trabalho. Mas agora eu quero falar uma coisa bem interessante para vocês. E eu vou pegar meu celular para poder mostrar para vocês uma pesquisa. Uma pesquisa que foi feita agora esse ano, mostrando um pouquinho sobre a questão da mulher. Nós estamos no mês da mulher, é importante nós falarmos um pouquinho sobre a mulher. E aí a pesquisa foi feita pela ONU, e é uma pesquisa que mostra a questão desse período de pandemia. O que aconteceu com as mulheres? O que aconteceu com os homens nesse período de pandemia? E a pesquisa mostra que tanto homens quanto mulheres, aumentaram os seus afazeres domésticos. Tanto homens quanto mulheres tiveram que aumentar os seus afazeres domésticos devido à pandemia. Só isso? Não. Existe uma outra questão. Os afazeres em relação aos filhos. Muitos filhos estudando em casa. E aí, aquilo que era algo que nós levávamos os filhos para a escola, agora os filhos estão dentro da nossa casa. O que fazer com essas crianças dentro de casa? Crianças que estão ficando doentes. E aí a pesquisa fala que tanto homens quanto mulheres têm aumentado o quê? O gasto em cuidados não remunerados. Com filhos, com tarefas domésticas, mas a pesquisa nos fala, mas elas, mulheres, nós, mulheres, trabalhamos ainda mais. E isso tem trazido o que para nós? Adoecimento. Então esse levantamento mostrou o quê? Que a questão de limpar a casa aumentou para as mulheres no período de pandemia. Cozinhar, muitas mulheres não cozinhavam, tiveram que ir para a cozinha nesse período de pandemia. Muitas tiveram que ficar em home office. E aí estão trabalhando em casa, tendo filhos em casa, aquela confusão toda em casa. Eu sei do que eu estou falando porque eu estou nessa situação pela Unigran. E aí eu trabalho no computador, minha filha está tendo aula no outro computador, aquela confusão. Então, todo esse período de pandemia, a pesquisa nos aponta que as mulheres estão cada vez mais sobrecarregadas. Se já se mostrava que as mulheres estavam sobrecarregadas antes, agora ainda mais. Mas eu fiquei feliz com essa pesquisa por uma situação, porque nós percebemos que os homens, e agora eu vou falar para os homens, estão auxiliando mais em casa do que antes. O período de pandemia também fez com que os homens tivessem que ajudar. Não tem jeito. Então é algo importante para a gente poder entender um pouquinho sobre isso. Mas quais seriam as reações mais frequentes nesse período de pandemia? E agora eu quero que você analise a sua vida. Que você faça uma autoanálise, uma autorreflexão. Será que eu já passei por esse um ano desse período de pandemia, certinho, agora em março? Nesse um ano, eu já tive alguma dessas reações? Porque são reações o quê? Frequentes nesse período de pandemia. A primeira reação aqui são as reações emocionais. E aí vamos ser sinceros, quem não teve medo do Covid? Acredito que a maioria ficou assustado quando começou a se mostrar o que o Covid era capaz. Então, uma das reações emocionais que as pessoas estão enfrentando é o medo. Medo da doença, medo da morte, o medo da perda de pessoas queridas, o medo. Segunda reação, sentimento de impotência. Nós sabemos que nós podemos nos cuidar. Podemos usar máscara, usar o álcool em gel, podemos evitar aglomeração de pessoas. Mas uma coisa que nós sabemos é que pode ser que eu faça tudo isso e ainda
por uma situação, por uma ida no mercado talvez, ou por um contato no trabalho com algum outro equipamento que alguém pegou naquele lugar, isso pode me levar a ter Covid. Sabe o que isso mostra? Sentimento de impotência. Mesmo nós podendo nos cuidar, existem situações que são talvez até invisíveis para nós, quando nós pensamos no Covid. E isso gera medo, isso gera impotência, isso gera tristeza, isso gera irritabilidade. Se nós formos perceber, as pessoas estão muito mais irritadas. Porque as pessoas o quê? Agora a rotina das pessoas é o quê? Casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho. As pessoas nem na casa dos parentes não estão quase podendo ir. Quem tem parente mais idoso e antes da vacina, como é que faz para poder ir na casa de um parente idoso? Depois eu vou ficar com a culpa de ter levado essa contaminação por um parente idoso? Então as pessoas estão cada vez mais irritadas. Por conta da falta do contato humano, por conta da falta do abraço. Nós somos seres sociais. Nós somos brasileiros. E o brasileiro gosta de gente. O brasileiro gosta de abraçar. O brasileiro gosta de dar 2, 3 beijinhos um aqui, um aqui, um aqui de novo. É assim que o brasileiro gosta. E aí nós não estamos podendo fazer isso. E esse isolamento, essa dupla jornada, essa tripla jornada de trabalho, tudo isso tem deixado cada um de nós mais irritado, triste e angustiado. Um tempo em que as pessoas estão angustiadas. Um tempo que as pessoas estão lutando com seus sentimentos. Porque nós não sabemos quando isso vai acabar. Mais um sentimento de impotência. A vacina está aí, mas ela não é ainda para todos. É um processo até chegar em nós. Então a impotência, a angústia são sentimentos, reações frequentes nesse período. Reações comportamentais. Distúrbio de apetite distúrbios de apetite e distúrbios do sono. Pessoas que estão comendo muito mais, pessoas que não estão fazendo atividade física e pessoas que estão engordando cada vez mais. Estão ficando sem saúde física por conta desse período de pandemia. Ou pessoas o quê? Que estão perdendo a fome. Pessoas que estão com dificuldade de dormir, do sono. Outra questão, conflitos interpessoais. Olha lá, aumento da violência. Violência no dia a dia, violência no trânsito, violência no trabalho, conflitos interpessoais no trabalho, mas principalmente aumento da violência dentro de casa. Aumento dos conflitos dentro de casa. Esse período de pandemia também tem dado essas reações em relação a isso. Atos compulsivos desencadeados por pensamentos obsessivos, por pensamentos que não saem da minha cabeça, ficam obsessivos na minha cabeça. E aí eu começo a ter atos compulsivos. Ou de comer demais, ou de lavar a mão sem parar. Pessoas que estão ficando com as mãos toda machucada, de tanto que passam álcool em gel, de tanto que lavam a mão. Mãos descascadas, atos compulsivos devido a esse medo da pandemia. Letargia ou agitação, pessoas estão ficando ou letárgicas devagar ou muito agitadas por conta desse período. E por último, as crises de pânico. Esse é um tempo, falando com amigas psicólogas, falando com pessoas que trabalham na psicologia ou com qualquer tipo de terapeuta, é um tempo que mais tem atacado crises de pânico. As pessoas entram em pânico. As pessoas têm tido crises de pânico devido a esse período de pandemia. Continuando, para a gente poder falar sobre as estratégias de enfrentamento. Transtornos psíquicos imediatos, depressão, ansiedade e estresse. Os 3 grandes transtornos deste período.
Ansiedade por não saber o que vai acontecer amanhã. Depressão, tristeza, perda, luto. E o estresse, que nós muitas vezes não estamos sabendo lidar com eles, devido a esse momento que nós estamos vivendo. Efeitos tardios, luto patológico. Então, um luto que passa é além, quando a gente perde alguém querido, a gente passa pelo luto, mas o luto é um processo que precisa o quê? Ir se afastando, se afastando e se afastando. Nós vamos esquecer da pessoa que a gente perdeu nunca na vida. Agora, a grande questão, ela não pode se tornar algo patológico, que eu pare de viver por conta daquele luto. Outro ponto, transtorno de adaptação. As pessoas estão com dificuldade. Quer ver as crianças? Olha as crianças nas escolas. Como que vai ser esse retorno? Algumas retornaram, outras ainda não. Mas olha o transtorno de adaptação que vai existir para as crianças retornarem a esse ambiente escolar. Funcionários que vão ter que retornar ao ambiente do trabalho depois do home office. Transtornos de adaptação. Estresse pós-traumático, transtornos de humor e algo importantíssimo aqui, abuso de substâncias. Período de pandemia, e isso está claro para os especialistas, que as pessoas aumentaram o número de abuso de substância. Seja elas substâncias químicas, como questão de maconha, cocaína e assim por diante, as drogas. Mas principalmente o uso de substância, álcool. Bebidas alcoólicas. As pessoas aumentaram o nível aí, o abuso de bebidas alcoólicas, nesse 1 ano de pandemia. Isso as pesquisas já nos apontam, já mostram o quê? Toda uma situação complexa que nós vamos ter que vivenciar mais para frente. Mas aí, Letícia, você disse para nós todas as reações que aconteceram, e que podem acontecer, e que estão acontecendo. Mas o que fazer mediante a isso? O que fazer mediante a isso? E é isso que nós vamos falar um pouquinho agora. Quais são as estratégias de enfrentamento? Como eu consigo enfrentar esse período, mantendo ou recuperando a minha saúde mental? Como que eu faço para poder recuperar essa saúde mental? Como que eu faço para me sentir bem? Para estar bem comigo mesmo, estar bem com os outros? A primeira dica aqui, a primeira questão que nós precisamos pensar, e isso muitas pessoas têm dito, o autocuidado. Autocuidado. O que significa isso, gente? É eu dar conta de olhar para mim. É eu conseguir entender, espera lá, para além da mãe, para além da esposa, ou para além do esposo, para além do pai, para além dessas questões, existe aqui uma mulher, ou existe aqui um homem, que precisa ser cuidado. Sabe por que isso, gente? Eu tenho filha, eu tenho uma filha, eu tenho. E se eu não estou bem, eu não dou conta de cuidar da minha filha. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar aqui, nós precisamos encontrar tempo, formas de ter autocuidado, de olhar para nós, espera lá, ter um tempo de silêncio. O que eu estou precisando? Como que eu estou? E quando nós pensamos em autocuidado, nós pensamos em algumas coisas. Lembrar-se primeiramente, nós precisamos descansar. O nosso corpo exige descanso. Se até Deus, quando criou o mundo, descansou no 7º dia, imagine nós. Nós precisamos tempo de descanso. Ah, Letícia, mas é fácil falar aí na frente, o difícil é fazer na prática. Eu sei. Mas se eu quero ser feliz, se eu quero ter saúde mental, se eu quero estar bem, se eu quero cuidar das pessoas que estão à minha volta, eu preciso primeiramente olhar para mim.
Eu preciso encontrar tempo de descanso. E tempo de descanso, pessoal, não é dormir a tarde inteira. Tempo de descanso são pausas que eu dou conta de fazer. É aquele momento que você fala assim, eu vou tomar um chá, uma xícara de chá, agora, de capim-cidreira. E você pega aquele momentinho, quando seu filho dormiu, você vai lá e pega aquela xícara de chá e fala assim, esse é o meu momento. Ou aquele momento que você fala assim, agora eu vou tomar banho. E você liga uma música, eu gosto de fazer isso. Coloca uma música. Gasta lá uns 10, 15 minutos no banheiro para ter o seu momento. Isso é autocuidado. Isso é você olhar para você e falar assim, para lá, eu sou importante. Porque se eu não estiver bem, as pessoas que estão na minha volta não estarão bem. Ter um local tranquilo, ter uma boa alimentação, hidratar-se. Olha só, um grande aliado nosso aqui, água. Precisamos nos hidratar. Isso também é ter autocuidado. Evitar hábitos prejudiciais. E aqui eu não estou dizendo para você não beber sua cervejinha no final de semana. Minha fala não é essa. A minha fala é o quê? Eu chegar naquele ponto ali. O uso abusivo. O que é uso abusivo? O que é a palavra abuso? É quando a pessoa sai do limite dela. Evite esse tipo de hábito. Que esse hábito abusivo, ele é prejudicial à sua saúde, tanto física quanto mental. Drogas como uma forma de fugir da angústia, muitas das vezes as pessoas fazem isso. Então, cuidado com esse uso abusivo. Um outro ponto para nós melhorarmos e termos estratégias de enfrentamento é eu ter pessoas em que eu possa contar e conversar. Converse com colegas. Fortaleça o quê? A troca de experiência. Compartilhe suas vivências. Encontre pessoas que você pode conversar. Em que você pode trocar sobre a sua vida. Em que você pode dizer para a pessoa, eu não estou bem hoje. Isso é uma estratégia de enfrentamento. Encontrar pessoas para que eu tenha o quê? Esse relacionamento. Mas Letícia, como fazer isso na pandemia? Através do WhatsApp? Chamada de vídeo? Ou talvez eu ir na casa da pessoa e ficar em distanciamento com ela? Cada um leva o seu tereré? Não precisa estar tomando a mesma bomba e nem pode, mas cada um leva o seu tereré. Mas tenha contato com pessoas que você possa conversar, com que você possa ter esse contato. Não se isole. Não se isole. Fale com outras pessoas, falem com seus familiares, façam chamadas de vídeo. Não se isole. O isolamento também faz mal. Então, uma estratégia de enfrentamento para esse período que nós estamos vivendo e para que a gente possa ter saúde mental é o contato com outras pessoas. Pratique a resiliência. O que seria a resiliência? Olha lá. É o fator chave para o mercado de trabalho. Eu consegui o quê? Refletir sobre as dificuldades enfrentadas e dar conta de aprender com elas. Isso é ser resiliente. Sabe o que é ser resiliente? Ser resiliente é quando acontece uma dificuldade. Acontece alguma coisa bem complexa. E eu falo assim, eu vou dar conta dessa situação e eu vou aprender com ela. Isso é ser resiliente. Nós precisamos praticar todos os dias. Aconteceu uma situação na sua loja, aconteceu um desgaste aonde você trabalha ou na sua casa. Seja resiliente, aprenda com aquela dificuldade. Ressignifique sua experiência. Se readapte nesse processo. Um outro ponto que tem sido muito falado e explicado: exercícios de respiração e meditação. E isso a psicologia também nos fala. Comece a praticar isso. Está muito nervoso? Está estressado? Está cansado? Vai no banheiro do serviço. Gasta lá uns minutinhos. Respira fundo.
Só que respira fundo, com o diafragma. Segura essa respiração. Depois você solta. Faz isso umas 4 vezes. Você vai perceber que a sua cabecinha vai oxigenizar. E é isso que vai trazer muita melhoria para o seu dia a dia. Exercício de respiração e ter tempo de meditação, de parada, de meditação, é algo essencial. Cuide de seu corpo. E uma das coisas que não gasta dinheiro, gente. Ao invés, muitas vezes, a gente ter que tomar remédio. Faça uma caminhada. Anda de bicicleta. Corre em volta da sua quadra, da sua casa. Ou, se puder, faça uma academia. Mas se não puder, gente, a caminhada é de graça. Pratique exercícios físicos. As pesquisas comprovam, gente, que o exercício físico tem sido um grande aliado para a saúde mental. Pessoas que se exercitam têm a saúde mental muito melhor do que pessoas que não se exercitam. Pessoas que se exercitam conseguem se controlar muito mais do que pessoas que não se exercitam. Cuidem do seu corpo, autocuidado. Já estou terminando. Realize atividades que produzam tranquilidade. Sabe o que significa? Encontre coisas que produzem em você tranquilidade. Sabe o que é uma coisa que produz em mim tranquilidade? Eu ficar quietinha fazendo uma comida. Ou coisa que me deixa tranquila. Vou lá, corto a cebola, corto o tomate, boto uma musiquinha de fundo. É um momento meu. Mas Letícia, fazendo comida, eu encontrei essa forma. Cada um vai encontrar a sua forma. Seja lendo um livro, seja sentado na varanda da casa, na grama da casa, com as pernas para cima, seja escutando uma música, fazendo aquilo que você gosta. Encontre coisas que te dão prazer, e isso vai te trazer tranquilidade. Essa é uma estratégia de enfrentamento. Sabe por quê? Porque quando nós nos conhecemos, quando nós entendemos nossas forças e fraquezas, nós temos muito mais saúde mental. E nós damos conta de enfrentar essa vida. E por último, a última dica de estratégias de enfrentamento. Eu falei lá no começo que o ser humano, ele não é apenas físico e psicológico e social. O ser humano também é espiritual. Então nós precisamos o quê? Manter a nossa fé de pé. E aí cada um vai ter o quê? A sua fé. Não estou falando de religião, mas sim de fé. Fé em algo maior do que nós. Pode ser Deus, pode ser outro nome que você quiser dar. Pode ser qualquer tipo de religião. A grande questão é o quê? É você fortalecer a sua espiritualidade. É você ter um momento com Ele. Com aquilo que você acredita. Fortalecendo a sua espiritualidade. Isso também é cuidar da sua saúde mental. E aí, por último, eu trouxe essa roda, a roda da vida. Nós, seres humanos, temos tudo isso daqui. Olha lá, vida espiritual, vida profissional, vida saudável, vida social, vida sentimental. Qual que é o grande X da questão aqui, gente? Eu buscar equilíbrio. E como buscar equilíbrio em tempos de pandemia? Talvez praticando essas dicas que eu acabei de dar. Cuidando aí da sua saúde, tendo autocuidado. Lembrando que para você poder ajudar o outro, ou para você trabalhar, ou para você fazer qualquer outra coisa, você precisa estar bem consigo mesmo. Mulheres, nós somos as mais afetadas em relação aos transtornos mentais. As pesquisas nos mostram isso. As pesquisas nos apontam também que nós estamos muito mais sobrecarregadas nesse período de pandemia. Mas o que nós estamos fazendo por nós mesmas? E aí a minha fala de hoje é uma fala de reflexão.
Não estou aqui querendo ensinar ninguém a nada. Só dizer para você parar para pensar na sua saúde mental. E dando dicas simples e de graça. Nenhuma das minhas dicas você precisa ter dinheiro para fazer. Autocuidado pode ser você no seu banheiro, tomando aquele banho relaxante. Pode ser você tomando aquele chá. Pode ser para os homens assistindo aquela televisão e vendo aquele futebol que vocês gostam. Autocuidado, fazer uma caminhada, encontrar aquilo que gosta, ter prazer naquilo que gosta. E para fechar, a última palavra minha, quando a gente pensa em saúde mental, a gente pensa em alguém que dá conta de apreciar a vida. Será que eu e você temos conseguido apreciar a vida? Será que eu e vocês temos sido gratos a essa vida? Ou temos falado o tempo todo reclamando da nossa vida? Reclamando da pandemia, reclamando do trabalho, reclamando de tudo. E esquecendo que nós estamos vivos. E esquecendo que eu e você estamos respirando. Comece a ser mais grato. Essa é minha fala. Queria agradecer, muito obrigado. Esses são os meus contatos pessoais e profissionais aqui. Se alguém quiser falar comigo, estou à disposição. Quero agradecer a todos que estão online nos assistindo, a todos que estão aqui também. Muito obrigado e bom trabalho para vocês e até mais.